Nós continuamos a falar sobre estas investigações, sobre esse trabalho, agora sobre o trabalho da Justiça, no caso do assassinato da advogada, com o irmão dela, o Márcio Nakashima, e com o advogado da família, Dr. Alexandre de Sá. Muito obrigado mais uma vez pela participação, muito obrigado pela presença aqui no estúdio do Hoje em Dia. Márcio, para a família que está acompanhando de perto toda esta situação, a conclusão do inquérito, agora o início do trabalho da Justiça, como começa essa semana para vocês, Márcio? Bom dia. Bom dia. Para a gente começa com a expectativa de uma nova fase e o início de que a justiça será feita. Doutor Alexandre, desculpa, gente, doutor Alexandre, muda alguma coisa para a promotoria, muda alguma coisa para o trabalho que será realizado pela Justiça? O julgamento será realizado em Guarulhos ou essa mudança para Nazaré Paulista? Zucatelli, acaba mudando alguma coisa, até porque o próprio doutor Rodrigo, que é o promotor do caso, já anteviu, em futuro julgamento, as testemunhas de fora da terra, que a gente chama de outras comarcas, elas não são obrigadas a comparecer. Isso seria um empecilho grande para o julgamento. Desculpa, explica isso para a gente de novo, só para a gente entender. As testemunhas que são fora da comarca, então, se são indicadas testemunhas que moram fora de Nazaré, por exemplo, elas não seriam obrigadas a comparecer ao julgamento. Uma testemunha ela não é obrigada a sair da sua própria comarca para ir em outra comarca para servir como testemunha. Por exemplo, uma testemunha de Guarulhos não precisa ir a Nazaré Paulista? Não. Isso tanto de defesa quanto de acusação? Tanto de defesa como de acusação. Elas podem ir, né? Obviamente que elas podem ir, mas elas não são obrigadas. Então isso pode fazer com que no futuro a gente tenha dificuldade de que determinadas testemunhas compareçam no julgamento em si. Além disso, a maioria das testemunhas, inclusive a defesa já declarou isso, são de Guarulhos. O Misael é morador de Guarulhos, o Evandro é morador de Guarulhos, a Mércia era moradora de Guarulhos, ou seja, tudo ocorreu em Guarulhos. Inclusive, com relação à competência, a competência, a princípio, ela é, sim, no local onde o crime é consumado. O laudo fala que ela morreu afogada. Mas, no entanto, a gente tem dúvidas como que esse crime ocorreu. Se ela foi arrebatada em Guarulhos, o crime teria iniciado em Guarulhos, onde ocorreram os tiros, né? Ela morreu afogada, mas a gente entende que a morte dela, a pessoa que a jogou na represa acreditava que ela já estava morta. Doutor, quando e como essa decisão é tomada? Isso pode acontecer hoje ainda, quando a denúncia é apresentada, sim, quando a denúncia é aceita? Nesse momento essa decisão é tomada? A gente vai ter essa notícia a qualquer momento? Sim, o juiz do caso, ele vai decidir se remete o caso para Nazaré ou se ele próprio recebe a denúncia, né? O doutor promotor já disse que vai denunciar. Então, o juiz vai falar, eu recebo a denúncia ou não é caso de Guarulhos, é caso de Nazaré. Se o juiz receber a denúncia, o caso está fixado em Guarulhos. Pode modificar? Pode. Se a defesa tiver interesse, ao contrário do que ela disse até agora, mas se ela tiver interesse, ela pode entrar com um recurso no Tribunal de Justiça pedindo que a competência seja transferida para Nazaré. Doutor, o senhor chegou a ver o inquérito? Sim, na íntegra. E o que o senhor achou? Não, eu tenho convicção. Já há algum tempo a gente tem convicção de que a autoria por parte do Misael é clara, a participação do Evandro, então, também é mais do que evidente. Então, hoje a gente já tem convicção de que eles são responsáveis e culpados. É lógico que o processo penal, ele demanda toda uma sequência de atos que não podem ser deixados de lado, não podemos passar por cima. Então, nós temos que seguir esse procedimento. Mas o procedimento vai certamente levá-los ao tribunal do júri, e no tribunal do júri eu tenho convicção que eles serão condenados. O senhor acredita que vai ser decretada a prisão preventiva do Misael? Eu entendo que nesse caso é necessária a prisão preventiva dos envolvidos, tanto do Evandro. Primeiro, o Evandro é mais claro, até porque a opinião pública toda já entendeu que ele, pelo fato de ele ter fugido, ele preenche ali um dos requisitos da prisão preventiva, que é para garantia da aplicação da lei penal. O Misael, por sua vez, também tem vários requisitos dessa prisão preventiva presentes no seu caso. Por exemplo, o Evandro, quando foi ouvido, lá na gravação, em Sergipe, em São Paulo, ele disse que foi para lá, a mando do Misael. Misael teria dito para ele permanecer lá. Ele disse que tinha medo do Misael. E você vê que interessante, né? Ele veio, confessou tudo. A partir do momento que a prisão do Misael foi revogada, ele voltou atrás. Então, que a liberdade do Misael coloca em risco a instrução do processo, isso é evidente. Além do fato dele ter fugido quando foi decretada a prisão dele, também mostra que ele não tem o interesse de contribuir com o processo.
E fora a questão do crédito da justiça. A liberdade do Misael hoje coloca em descrédito todo o sistema judicial. Então eu entendo que a prisão dele deva ser decretada, e é lógico que isso cabe ao juiz da causa, mas eu entendo que ela é sim cabível. Márcio, como estão sendo os dias da sua família, os seus? Vocês ainda recebem telefonemas? Vocês estão conseguindo trabalhar, se locomover normalmente? Não, tem sido dias difíceis, né? É claro que na medida com que o tempo vai passando, a rotina começa a ser restabelecida, mas trabalho normal ainda nós não conseguimos. A Cláudia mesmo não voltou ao escritório, esteve lá por 2 oportunidades e tem cumprido os prazos dela, as questões processuais dela dentro de casa mesmo. Tem uma menina que trabalha com ela, uma outra advogada e um estagiário, que faz esse trabalho de rua, trabalho de ir ao fórum, tudo. Ela só vai para as audiências. Agora, Márcio, o que a sua família achou das investigações? Olha, nós temos acompanhado tudo e pra gente, sabe, é tão difícil falar sobre as investigações, porque ali tem toda a história, todo o histórico do que aconteceu, mas nós achamos que o trabalho foi um trabalho bem concluído e nós estamos aguardando aí para que... Vocês estão confiantes na justiça? Estamos sim. Nós acreditamos que tudo vai dar certo. Só queria voltar no assunto inicial levantado pelo Zucatelli, com essa mudança de comarca, enfim, Guarulhos, o caso, ou lá em Nazaré, o porquê da defesa, se o senhor puder me explicar, dessa insistência nessa mudança de local? Seria para atrasar mais, para mudar tudo, para fazer uma confusão? Qual que é a defesa nesse ponto? É difícil eu comentar o que o colega fez lá pela defesa, mas assim, ele foi um pouco contraditório, porque ao mesmo tempo que ele levantou essa questão, ele disse que ele prefere Guarulhos. Então ele não quer se comprometer, talvez, com essa posição. Eu acho que deve ser Nazaré e tal. Ele disse, é Nazaré, mas ao mesmo tempo ele fala, eu prefiro em Guarulhos. Então é um pouco contraditório. A justiça vai ser feita de qualquer forma? Sem dúvida, seja Guarulhos, seja Nazaré, podia ser em Sergipe. Qualquer lugar que a gente for, a gente vai levar os elementos que foram colhidos na investigação, que são muitos. Muita gente eu vejo isso, muitas colocações nesse sentido, né? De que a família suspeitava do Misael. A suspeita do Misael não surgiu no momento que a Mércia desapareceu. Né? Muita gente imagina que a família já escolheu o Misael, ele próprio vem dizendo que a família me escolheu como culpado. É mentira. Porque, na realidade, ele, com o seu comportamento, passou a levantar suspeitas, e essas suspeitas foram levadas à polícia, e a polícia que apurou a responsabilidade do Misael. Doutor Alexandre de Sá, uma curiosidade aqui. A gente, volta e meia, a gente mostra as novas tecnologias que são utilizadas pela justiça, pela polícia, na tomada de depoimentos. Por exemplo, num caso como esse, eu disse que uma testemunha não é obrigada a comparecer. Uma videoconferência pode ser utilizada? Sim. Nesse caso é possível isso? Sim, a lei já prevê a videoconferência sendo utilizada em julgamentos, né? Em audiências. Então você pode, tendo estrutura para isso, você pode usar a videoconferência. Então a testemunha não teria que se deslocar até a outra comarca. Ela pode, no fórum da sua própria comarca, se comunicar com o julgamento. Desde que haja estrutura tecnológica, técnica para isso. Legalmente é possível. Muito bem. Olha só, deixa eu conversar com a repórter Natália Arcuri. Ela está ao lado do advogado criminalista Fernando José da Costa e tem as últimas informações sobre esse caso. Oi, Natália, bom dia. Olá, Celso, bom dia. Como nós vimos agora há pouco na reportagem, o Ministério Público de Guarulhos vai encaminhar o pedido de prisão preventiva à Justiça de Guarulhos e também, juntamente com o processo e com o inquérito, vai fazer a denúncia à Justiça. Eu converso agora com o advogado criminalista Fernando José da Costa. Doutor, como a gente viu agora há pouco o advogado falando, se por acaso este crime for julgado, o processo correr em Guarulhos, há a possibilidade da defesa posteriormente anular todo o processo? Sim, e a defesa já vem se manifestando nesse sentido. Hoje é um dia importante porque é o dia que o promotor de Guarulhos ou denuncia ou declina da competência, diz que a competência é de Nazaré. Ou seja, hoje é o dia. O Código de Processo Penal, ele estabelece que é competente para julgar o local da ação. Ou seja, é muito importante que o promotor de justiça hoje, ao formular a denúncia, e ele já disse que vai formular, ele justifique por que a competência é de Guarulhos.
Posteriormente, os autos vão ao Poder Judiciário, ao juiz de Guarulhos. Esse juiz, ao receber a denúncia, que é o momento que ele formaliza a acusação, e ele já diz que a acusação é homicídio triplamente qualificado, com pena de 12 a 30 anos, para um dos suspeitos e para o outro partícipe. Ou seja, não praticou a conduta de matar, mas participou. E se a participação não for tão efusida, pode ter uma pena diminuída de 1 a 2/3. Nesse momento, ele também traz as testemunhas de acusação, ou seja, aquelas testemunhas que vão ajudá-lo no julgamento. O juiz, posteriormente, vai analisar o pedido de prisão que foi feito pela autoridade policial e que o Ministério Público também entende que tem que ser decretada, e também vai analisar esta questão da competência. Se ele recebe a denúncia e o processo corre por Guarulhos, ou se ele diz, não sou eu competente, e manda para o juiz de Nazaré. E aí o juiz de Nazaré ir lá analisar se é competente ou se não é competente. Teremos ainda muita discussão sobre isso, Celso. Doutor Fernando, se isso acontecer, desculpa, Natália, se isso acontecer hoje, esse processo é automaticamente encaminhado? Isso é um movimento rápido? Isso é uma coisa que acontece automaticamente? Ele tem até 5 dias para decidir, Celso, mas é uma decisão rápida. É um momento que o juiz não decide o mérito. Havendo materialidade do crime, a materialidade A é o corpo da vítima, e havendo indícios de autoria, e os indícios, como o colega já disse, são fartos, ele recebe a denúncia e inicia o processo. Ou entende que não é competente e manda para o juiz de Guarulhos, e manda para o juiz de Nazaré. Aí o juiz de Nazaré, que não acompanhou os autos, talvez demore um pouco para analisar se é competente ou não. Isso se o juiz de Guarulhos declinar dessa competência. Mas aí o que acontece? Vamos supor que isso vá para Nazaré. O juiz de lá também pode dizer, eu não sou competente, isso é problema de Guarulhos. Pode acontecer um bate-volta dessa maneira? Pode, Celso. Isso é o que nós chamamos de conflito negativo de competência, quando 2 juízes entendem que não são competentes. Acontecendo isso sobe para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça é quem vai decidir qual é o juiz competente para processar esse grave crime. Obrigado, doutor Fernando. Celso, mais uma pergunta? Não, pois não, Natália, pode falar. Eu queria saber, doutor, antes da gente encerrar, a acusação já rolou 16 testemunhas, de acusação. O movimento da defesa agora é também de começar a levantar testemunhas de defesa, e quem seriam essas testemunhas? Sem dúvida nenhuma, a defesa terá, após o recebimento da denúncia, o prazo de 10 dias para fazer uma que nós chamamos de resposta preliminar. E nessa resposta preliminar é o momento para ele arrolar as testemunhas. Ou seja, ele pode arrolar até 8 testemunhas para cada crime em quem ele for acusado. Não se sabe ainda se será acusado as pessoas só por homicídio triplamente qualificado ou também por ocultação, destruição de cadáver. Portanto, é momento para eles arrolarem as testemunhas. Sem dúvida nenhuma, as melhores testemunhas seriam testemunhas que conseguissem comprovar que ele se encontrava em local diverso ao local dos fatos, que são chamados pela sociedade como álibis. Em seguida, testemunhas sobre o pretérito dessas pessoas, ou seja, se havia um bom relacionamento entre eles, se são pessoas idôneas, são também as chamadas testemunhas de antecedente. Celso. Obrigado, doutor Fernando. José da Costa. Celso. Obrigado, Natália. Doutor Fernando, sempre muito esclarecedor, nos ajudando a entender mais esse caso. Doutor Alexandre, a gente aprendi aqui com o doutor Fernando, que pode acontecer esse conflito negativo, é isso? Exatamente. Isso é algo, a promotoria está preparada para esse tipo de movimento? Isso é algo razoavelmente comum acontecer esse tipo de coisa? Não, comum eu não diria, porque normalmente não se discute muito com relação à competência territorial, né? Mas é possível, o promotor está preparado. Na conversa que nós tivemos com ele na sexta-feira, isso foi aventado, ele está muito preparado. Com relação à anulação do processo, só queria esclarecer um detalhe assim. Os atos de instrução, ou seja, a coleta da prova, não é anulada, porque a competência é territorial. Essa competência territorial, ela anula, se o tribunal reconhecer, só os atos decisórios. Então, eventualmente, a decisão de pronúncia. Se até lá não for discutido isso, né? E for discutido a posteriori, pode anular a decisão de pronúncia. Mas a oitiva das testemunhas, tudo isso se aproveita. Não se anula, não. Não se perde o trabalho que foi feito. Desculpa, só para esclarecer melhor isso que você estava falando, traduzindo para o nosso... Vamos lá, tentar, vamos lá. Para o nosso mais simples, assim, a gente não como advogado, quer dizer assim que as pessoas que foram ouvidas
tudo continua valendo, alguma decisão pode ser, sim, trocada por conta disso. Porque assim, agora, qual é essa fase? Nós vamos ouvir as testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa. Ao final, o juiz vai decidir, manda ou não manda para a júri. Digamos, essa decisão chama de decisão de pronúncia. Se ele mandar para a júri, e amanhã o tribunal falar, não, olha, não é Guarulhos, é Nazaré, essa decisão pode ser anulada. E aí voltar para Nazaré e o juiz de Nazaré decidir se manda ou não a júri. Mas tudo que foi feito não. Tudo que foi feito vale. Não importa se trocar de local, tudo que foi feito fica valendo. Tudo, os laudos, os depoimentos, tudo é válido. Obrigado. De nada. Doutor, só para finalizar, o senhor trabalharia como assistente de acusação com o promotor de Guarulhos. Sim. Se passar para Nazaré, o senhor continua? Continuo. Eu fui contratado pela família para assistir à acusação onde ela ocorrer. Então a gente vai levar os nossos subsídios, né? E enquanto assistente de acusação, representando a vítima, a família da vítima, a gente pode participar em todos os atos do processo. Então todas as manifestações que o promotor vai ter, a gente vai ter vista e vai poder também se manifestar, inclusive no julgamento, o promotor vai ter a palavra e nós teremos também a palavra antes da defesa.